É muito bom estar aqui e foi ótimo ouvir você, João. Muito bom, né? Um conteúdo que vai fazer com que a minha fala se integre com a tua, né? Nós, franciscanos, como você bem apresentou, somos, por herança de São Francisco, devotos da Imaculada Conceição, né? Então, hoje não precisamos afirmar isso por causa do dogma, mas até então, no século XIX, todos os frades faziam o compromisso de defesa da Imaculada Conceição. Foram, sobretudo, os jesuítas, carmelitas, mas nós, franciscanos, que proporcionou essa devoção à Imaculada, né? São Francisco de Assis, ele não tratou, né, porque ele também não era filósofo e nem teólogo, dessa questão, nessa abordagem, nesse sentido de deixar algum texto, né? Mas quando a gente observa as orações que ele fazia, né, já dava a entender, a gente pode fazer a leitura interpretativa dessas orações, como que ele entendia a pureza da Imaculada Conceição. Talvez ele não tivesse tão claro como depois os seus discípulos, né, sobretudo dos escotos, né, nessa clareza, mas ele já deixa quando ele diz tabernáculo do Senhor, morada do Senhor, né, e entre outras expressões. Os franciscanos contribuíram muito, né, a partir do momento em que surgem as universidades. A ordem franciscana é uma ordem itinerante e, nesse sentido, ela vai estar junto aí com as universidades. E muitos frades, filósofos e teólogos vão contribuir imensamente com esse pensamento. Pode passar, Alessandra. A Alessandra vai me ajudar aqui no slide, né? A parte tecnológica é toda dela. Pode passar adiante. Então, essa devoção franciscana no Rio de Janeiro, a Imaculada Conceição, eu começo falando, então, da criação da província franciscana. O que é a província? Província é um conjunto de conventos e nós, no Brasil, a chegada dos religiosos oficialmente chega com os franciscanos, mas oficialmente são os jesuítas que vão assumir esse posto. Depois, em seguida, vem os beneditinos, os carmelitas, e só em 1585, oficialmente, os franciscanos vão se estabelecer no Brasil. Então, vão se expandindo pelo litoral. Nós temos uma província desses conventos chamados Santo Antônio, quando, então, em 1659, os conventos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, esses formam uma custódia. Custódia, ela ainda tem a jurisdição de uma província, ela não tem uma autonomia. E em 1675, o Papa Clemente X, então, dá a essa instituição a sua autonomia. E hoje são 18, né? Nós celebramos na quarta-feira 345 anos desta instituição. E por que eu trago esse assunto? Porque é muito interessante nós pensarmos que 179 anos antes da proclamação do dogma, que foi em 1854, a Igreja cria uma instituição chamada Imaculada Conceição. Esse termo, Imaculada, não era muito comum. Havia o termo, a palavra Conceição. Então, a gente tem o Papa Clemente, um devoto da Imaculada Conceição. Ele faz uma bula sobre esse assunto e é interessante porque esse pensamento ele está acima, né, do que está se discutindo. É quase que uma afirmação da posição franciscana em defesa. E como o João falou, né, às vezes tiveram brigas, né, nesses impasses. E sendo que, em 1624, houve, por parte dos frades, né, um juramento de ensinar nas universidades
o dogma da Imaculada Conceição, essa defesa. Então, todos os frades eram obrigados. Em 1645, o capítulo geral, que é uma reunião da Ordem Franciscana, declara padroeira da Ordem Franciscana a Virgem Imaculada. Então, assim, esses fatos, eles se somam e para que a gente possa entender, então, a criação dessa província com o termo Imaculada Conceição. Mais tarde, aqui no Brasil, essa província vai fundar o convento de Nossa Senhora da Conceição em Itanhaém, São Paulo. Dos 26 conventos que a presença franciscana do período colonial, a gente só vai ter um único convento dedicado a Nossa Senhora da Conceição. Vocês estão vendo ali a fotografia de uma Nossa Senhora, é o selo, né, quando houve o tricentenário da província, o carimbo do correio e o carimbo da instituição da província. Esse carimbo, infelizmente, mudou, tem há uns 10 anos, não é mais este, e esse selo foi feito com a imagem mais antiga, que é do convento de Vitória, que foi fundado em 1590. E foram de lá, de Vitória, do Espírito Santo, que os frades vieram, então, para o Rio de Janeiro. Por favor, Alê, passe-me. Aqui a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, é uma imagem riquíssima também, da Imaculada Conceição, e o carimbo, né, e ainda em latim, mostrando, então, ela aparece aqui com as mãos abertas, né, diferente do que a gente costuma ver com as mãos postas sobre o peito. Ela está aqui com as mãos estendidas e muito parecida com a imagem de Nossa Senhora das Graças, né? A Virgem Maria tem muitas invocações e as suas iconografias próprias de acordo com essas invocações. Algumas, né, se mesclam, né, tem algumas variantes, mas também algumas coisas em comum. Então, esse selo deixou de ser usado, tem um selo mais moderno. Por favor. Pode passar o outro. Aqui, então, a gente, né, quem conhece o Rio de Janeiro, na imagem anterior, a gente viu, então, o Largo da Carioca. O Convento de Santo Antônio vai ser também um ponto de referência da devoção à Imaculada Conceição. O João falou do Morro de Santo Antônio, do Morro da Conceição, né, da Casa do Bispo. Certamente havia a devoção ali, também um pouco restrito, né, por ser a sede do episcopado, assim também como o Convento de Santo Antônio, que o retábulo pertence à igreja conventual, mas essa igreja é aberta também ao público. Por favor, pode passar a imagem para a gente ver. Essa imagem, ela voltou para o altar do Convento de Santo Antônio. Nós temos aqui uma imagem do século XVII, que é uma imagem belíssima, e que os frades faziam, então, as suas devoções. Toda sexta-feira se rezava o ofício parvo, um pequeno ofício à Nossa Senhora. Isso vem uma tradição já na ordem franciscana, vários decretos, várias decisões foram tomadas para que os frades pudessem não só defender o dogma, mas também fazer a devoção à Virgem Imaculada Conceição. Ela segue o padrão, aí nota-se que ela está com a coroa real, ela é rainha, né? Por que ela é rainha? Porque o filho é rei, ela veste uma túnica, debaixo da túnica a gente vai ver a sobretúnica, a camisola, melhor, em tons bem um azul, um azul esverdeado, clarinho, né? E o manto. E ela está com os cabelos longos. Nota-se que Maria pode estar representada com o véu e também pode estar representada sem o véu. Quando a escultura, os artistas
representam na pintura, na escultura, sem o véu, podem notar que o cabelo, a cabeleira é imensa, vem até a cintura, porque faz também o papel de véu e de vestimenta. É uma imagem de retábulo, né, de altar, então ela está olhando para os fiéis. Essa imagem, segundo a gente tem no inventário do século XIX, ela tinha brincos, anéis, gargantilhas, pulseiras, tudo de ouro e prata. Quando a gente analisa essas atitudes de se fazer essa devoção à Nossa Senhora com joalheria, a gente começa a perceber que tem um prestígio muito grande. Então, os frades, toda sexta-feira, rezavam diante dessa imagem o ofício pequeno. E também rezava aos sábados. Todo sábado tinha uma oração um pouco maior. O Convento Santo Antônio também serviu como estudos, uma casa de estudo, serviu, entre aspas, como uma universidade, nos moldes de Coimbra e de Lisboa, e todos os frades do período da filosofia e da teologia tinham que participar da missa neste altar. Enquanto a gente tem o outro lado, o altar de São Francisco de Assis, que é o fundador da ordem, o altar principal, que é Santo Antônio, e o altar colateral, que é o da Nossa Senhora da Conceição. E ela está embaixo, sobre uma nuvem, que também pode ser um formato de um globo, né? Os querubins, a crescente da lua, e embaixo a cobra, né? É um ser aí híbrido, né? Meio cobra, meio monstro, né? E com a maçã na boca, representando, então, Eva, Maria é a nova Eva, né? Por favor, pode passar. Dentro do Convento de Santo Antônio, então, a gente vai ter, nesse espaço que é aberto ao público, uma outra imagem. Assim como a igreja é um espaço muitíssimo importante, onde se faz as orações, onde o público, as demais pessoas não franciscanas, não consagradas, têm acesso, nós vamos ter a portaria do convento. Toda portaria de convento e de mosteiro tem um oratório. E esse oratório, no caso do Convento de Santo Antônio, é dedicado à Nossa Senhora da Conceição. Vocês observam que essa imagem é de um outro estilo, é uma escultura do século XVIII, tem um outro tratamento, ela vai acompanhar a forma, então, do período do Barroco, enquanto a outra é madeirista, e as vestes também, a gente começa a comparar as duas, vocês vão ver que ela tem a mesma coroa real, e a coroa real também, ela tem uma forma circular, é a forma da plenitude. E em cima dessa coroa aparece o Espírito Santo, né, reafirmando que Maria é toda cheia de graça e também a sua pureza criada por Deus. Também é uma escultura que possui brincos, possuía gargantilhas, anéis, atualmente ela só tem brincos e uma fíbula que é próxima do pescoço para segurar. Ela é ricamente ornamentada, se vocês observem ali, ela tem um manto, ela tem um véu é curto e a cabeleira longa, que mostra um pouco desse cabelo caindo à frente. Ela está de túnica branca, a túnica branca é o símbolo da pureza. A parte onde ela está, a parte inferior, né, a gente percebe aqui, então, uma forma mais circular, o globo, né? Porque Maria é a rainha do céu e da terra. Ela é essa afirmativa, e é um globo que está revestido de nuvens. No lado oposto, a gente vai observar as estrelas e estes querubins. Esta outra imagem que está aparecendo aqui agora é uma imagem do século XIX, portanto, então a gente está vendo 3 esculturas de 3 períodos. Infelizmente, a gente não conseguiu, até o momento, identificar de onde originalmente essa escultura estava. Muito provavelmente
ela pertence ao espaço conventual, ao espaço de uso dos frades, e é uma peça que também segue o mesmo padrão. Aqui, pela posição da cabeça, a gente até pode achar que se trata de uma Nossa Senhora da Assunção, porque ela está levemente olhando para o alto, mas os atributos confirmam sendo a representação da Imaculada Conceição. As mãos postas também justifica isso. Ali vocês veem a serpente. Nesse espaço aí a gente vê o globo quase que engolido pelos querubins e pelas nuvens, né? E a decoração também é um pouco mais acentuada. Essa escultura ainda não foi restaurada, certamente depois que for restaurada a gente vai descobrir ainda com mais detalhes a sua riqueza. E a coroa dela aqui já está uma coroa mais para o império, né? Já está indo, não tem tanta como as outras duas que é real. Por favor, Ale. Pode passar o vídeo, o slide. Ainda sobre essa devoção dos frades, na parte conventual, o sacristão ficava encarregado toda sexta-feira de decorar, de arrumar o retábulo, o altar de Nossa Senhora. Para isso tinha que estar com os tecidos brancos, cortina, tinha que ter ramalhetes. Provavelmente esses ramalhetes eram feitos com papel dourado ou com papel de qualidade, ou até mesmo com flores reais, né? Havia um jardim próximo à sacristia que era para cultivo de flores. Quando não havia flores, certamente se usava de flores metálicas, de papel metálico ou outro papel mais nobre, né? E 2 velas acesas. Velas era algo muito caro para a época, e então se dava esse, digamos, luxo, né, para acender então 2 velas durante o ofício e as missas. Esse quadro que a gente está vendo aí, essa tela, é uma pintura do século 17, 18, e a gente não tem a datação certa, não tem autoria. Infelizmente, a gente perdeu, o convento perdeu grande parte do seu acervo artístico e documental. E eu consegui, nas minhas pesquisas, que este quadro ele já foi da enfermaria do convento. E é o quadro da glorificação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira da ordem. Nós temos, a partir de cima para baixo, a figura de Deus Pai. Todos eles estão segurando faixas com frases, né? Deus escreve que Maria é soberana na terra e no céu, né? Maria tem essa soberania, e nessa soberania tanto preservada na terra como no céu. O Espírito Santo, com a palavra pureza, e o Filho, a terceira pessoa, o Jesus Cristo, pode estar no ventre de Maria, também representado aqui na cruz, no brasão da ordem. Essa pintura está representando muito a mulher do Apocalipse. Então, na primeira parte, a gente vai ver toda a hierarquia celeste. Então, eles seguram, é interessante porque a faixa que eles seguram, com os nomes, cada um identificando a sua hierarquia, nós temos aqui uma palma, né? Símbolo de quem? Símbolo dos mártires, né? E essa obra, de fato, ela coloca bastante o quanto os franciscanos defenderam. Na parte do meio, a gente vai ver, então, o brasão da ordem, os braços de São Francisco e o braço de Cristo entrecruzado, e com a frase Tota Pulcra es Maria, e que é, então, um quadro, uma encomenda para um convento franciscano. E aí a faixa embaixo segurada pelo Dom João IV, rei de Portugal, e o Papa Alexandre VII, né, que é o Papa que vai defender
aí a Imaculada Conceição também. Veja que nessa glorificação, tanto o rei quanto o papa colocam a sua tiara papal, o seu cetro e a sua coroa no chão. Por quê? É a confirmação, né, do dogma de que... de que a Imaculada Conceição é a rainha de Portugal. Então, nós temos aqui essa interpretação nessa tela. E aí, no meio, a gente vai encontrar Santo Antônio, São Boaventura, São Leonardo de Porto Maurício, Santa Clara e outras santas segurando, então, os seus louvores, os seus nomes, segurando essas palmas. A gente, ao pensar nessa obra, que é uma obra muito bonita, por que teria isso no convento? Ela não é só para um culto, para uma sua devoção, mas ela é muito didática, já que a gente viu que os franciscanos tinham que fazer o juramento de defesa e de ensinamento. É quase que o texto escrito, né, é a linguagem reafirmando esse compromisso de todo franciscano, de todo frade, defender o dogma da Imaculada Conceição. Ale, passa, por favor, o próximo. Aqui, então, a gente tem um outro quadro que também esteve por um período na antiga enfermaria do convento. A enfermaria do convento era um prédio que ficava nos fundos da construção que a gente vê hoje. Infelizmente, foi demolido no ano de 1910. Havia um prédio de 4 andares, sendo que no 4º andar estava a enfermaria. A enfermaria que atendia não só os frades, ali ficavam os frades enfermos, mas também a população recebia os cuidados dos frades enfermeiros. E essa obra aqui, ela está fazendo o quê? A representação, né, do franciscano, o beato João dos Escotos, né? Ele defendendo o dogma. Nota-se que a representação de Maria, ela está uma mulher de aspecto jovial, como nas demais, e um semblante sereno, né? A mão aqui já está de uma outra forma, com a mão direita estendida, a mão esquerda sobre o peito, vestida de túnica branca com manto azul. E coroada de 12 estrelas. De novo, é uma representação muito inspirada no livro do Apocalipse. Ela está sobre o globo e a lua crescente virada para baixo. Um dos anjos está dando, do lado esquerdo, está dando uma lança e um escudo ao João dos Escotos. E o outro entrega a palma e a coroa, né, do martírio. Esse quadro é uma afirmação da defesa. É nesse período de brigas, de lutas, né, que está havendo entre franciscanos e dominicanos, entre maculistas e imaculistas, né? E é interessante que essa obra vem, então, para o Brasil, vem para a colônia, e reafirmando, então, já esse compromisso. E essa obra, estar no convento de Santo Antônio, ela tem um valor, uma vez que os frades são devotos, mas não só isso, esse tipo de representação ela é muito significativa pelo fato da defesa. É uma casa de formação, é uma casa de filosofia, é uma casa, entre aspas, considerada universidade. Então, os frades, né, têm que ter consciente e, ao contemplar essa obra, ele não perde de vista o seu compromisso. O João dos Escotos, ele coloca também todo o seu conhecimento, o seu doutorado embaixo, todo o seu conhecimento, né, ressaltando a realeza de Deus. E o anjinho está segurando ali o seu estudo, né? E atrás do anjinho, na parte inferior, é um incensatório, né? Os louvores, os agradecimentos e gratidão à Virgem Maria. Por favor, a ler. Nós vamos ter aqui um Frei Galvão, né? É uma escultura moderna,
e há várias representações iconográficas de Frei Galvão. Essa foi uma encomenda dos franciscanos de São Paulo, onde, por mais de 40 anos, Frei Galvão morou. Aqui no Rio de Janeiro, no Convento de Santo Antônio, Frei Galvão morou durante um ano, fez os seus estudos, e na igreja do Convento de Santo Antônio foi ordenado sacerdote em 1762. Em seguida, ele vai para São Paulo, e lá, morando no Convento de São Francisco, ele vai fazer a sua consagração. Todo noviço já fazia esse compromisso no noviciado, mas Frei Galvão, certamente, ele imbuído dessa espiritualidade, dessa devoção mariana e nessa certeza, né, da pureza da Virgem Maria, ele vai fazer uma cédula, ele vai assinar. O João chegou até a mencionar que isso era comum, mas aqui no Brasil é o único caso que nós sabemos que tem esse registro. Ele fez uma cédula, ele fez um compromisso, né, que ele afirma em defender a Imaculada Conceição, e ele assina o seu nome com o próprio sangue, né? Isso aconteceu no dia 9 de novembro de 1766. E essa obra, esse documento, encontra-se no Mosteiro da Luz. Então, essa imagem, Frei Galvão segura a representação da Imaculada Conceição, então, como defesa da Virgem Mãe de Deus Imaculada. Por favor, a ler. Pode passar para mim. E aqui, então, está a imagem do Convento de São Paulo, a imagem do século XVIII, que provavelmente a gente imagina que Frei Galvão tenha feito a sua consagração, o seu juramento e defesa diante dessa imagem, né? Por favor. Pode passar. Esse documento não é o documento da cédula, é um outro documento que mostra aqui a assinatura do Frei Galvão. Está escrito ali FR, né, Antônio, D.S. Ana Galvão. E ele era comissário da Ordem Terceira. É um documento que ele está assinando. Como a gente não tinha o documento original da cédula de juramento e defesa da Imaculada Conceição, eu trouxe aqui para a gente imaginar esse nome escrito com o próprio sangue, como uma reafirmação da defesa do dogma. Por favor. Pode passar, Alessandra. Isso também a gente pode passar, porque o João já apresentou muito bem esses modelos da Virgem. Pode passar, por favor. Essa obra que a gente vai ver aqui é do Convento da Bahia, é uma obra do século XVIII, e também da Mulher do Apocalipse. Nota-se que a representação da Virgem, as cores, o manto, são sempre os mesmos, né? Esse padrão de túnica branca. Aqui ela está com uma camisola vermelha e o manto azul. Deus Pai também está vestido de branco e vermelho, né? Essa sintonia de pureza e esse revestimento, né? Aqui todos os querubins e alguns anjos, também um ou outro atributo aparece aí simbólico. E ela está sobre o globo, tem a estrela, a lua, o crescente, e aqui ela está esmagando, então, um monstro. Esse monstro ele vai surgir, sobretudo, no século XVI, depois do período da Contra-Reforma, né? Também para justificar o domínio da Igreja, o domínio da religião católica sobre as outras religiões, e aí dos pagãos, dos judeus, do próprio Lutero, né? Então aparece essa figura de representação. Há uma outra representação bastante interessante, e aqui no Rio de Janeiro nós vamos ter uma imagem da Imaculada Conceição segurando o menino. Essa não prevaleceu, essa escultura, essa representação, mas a gente vai ver no mundo inteiro esse tipo de representação da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, segurando o menino. Quando ela segura o menino, o menino Jesus está segurando uma vara, e essa vara é uma lança que esmaga a cabeça da serpente ou do monstro.
e Maria pisando. No mosteiro, no convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, era um recolhimento que foi fundado em 1750, ficava na Cinelândia. Lá havia uma imagem. Esse convento foi demolido em 1910, foi para Vila Isabel, e esse acervo está lá dentro, está na clausura. Então, essa imagem provavelmente ficava na igreja, onde a Imaculada Conceição segura no braço esquerdo o menino. Porque Maria é corredentora. Ela pisa, esmaga, mas quem tira o pecado do mundo é o Cristo. Por favor, pode passar. Ale. Só um texto curto, né? Então, para retomar o que tudo isso já foi falado, a escolha para enfatizar a representação da Conceição Imaculada através da beleza corporal, por isso que ela vai ter sempre o aspecto jovial e semblante sereno, que também é uma forma da representação de todas as virgens, né? Representações marianas. E dessa beleza divina, tota pulcra, né? Que é a palavra italiana, toda bela, né? Nela se realiza a plenitude da criação, ela é bendita, é cheia de graça e bem-aventurada. O Espírito Santo derrama sobre ela toda a sua força e no seu ventre o Verbo encarnado repousa. Ale. Aqui a gente tem uma escultura que se encontra lá na igreja do Convento da Ajuda, que está e era da Cinelândia, que está em Vila Isabel. Um pouco raro aqui dentro dessa iconografia do Brasil colonial ter essa representação de Nossa Senhora Menina, mas junto com os pais a gente costuma ver Maria, José e Jesus. Aqui a gente vê a Virgem Maria e com as mãos postas, né, como sendo imaculada. Se um dia vocês forem nessa igreja, na Vila Isabel, vocês vão poder contemplar de forma melhor. Por favor, Ale. Pode passar, ouvir. E então a gente vai falar agora um pouco desses atributos, né? Essas representações que serviram, né? Como o João já apresentou bastante da litania, né? Que tem a rosa, a flor de lis, a fonte, jardim, vaso, torre, espelho, a sede, porta, a estrela, lírio, oliveira, o próprio livro do Gênesis, né? Como a mulher, a nova Eva, o Cântico dos Cânticos, a Sulamita, e os atributos do Antigo Testamento, né? Como escada de Jacó, o jardim fechado, a cidade de Deus, o templo de Deus, a torre, a árvore de Jessé e a sarça ardente. Pode passar, Ale. Alessandra. Aqui é uma outra obra super interessante do século XVII. Essa pintura é em madeira, que é do convento de Santo Antônio. Também, na minha pesquisa, eu consegui saber que ela já esteve na enfermaria. Eu não sei por que todos os quadros da Imaculada Conceição passaram pela enfermaria. Talvez fosse para pedir proteção e saúde, né? É uma obra muito interessante, é a única que nós temos com os atributos simbólicos, né? Ladeando aí a Virgem Maria passando. Então a gente vai ver a coroa real, o sol, a cidade de Deus, a porta do céu, o espelho, a fonte, o cipreste, a palmeira, o jardim fechado, o crescente da lua, a questão da túnica, do manto, as 12 estrelas, a lua, tanto a lua e o sol são personificados, estrela, escada, torre, poço, nuvens, a oliveira e a rosa. A rosa foi escolhida pelos artistas, a rosa chinesa chamada peônia, que é uma rosa que não tem espinhos. Então, por excelência, ela é o símbolo da realeza, mas por excelência, ela é o símbolo da Virgem Maria, que não tem espinho, ou seja, não tem o pecado, tem a sua pureza. E esse quadro é muito interessante porque, se não bastasse todos os atributos afirmando, então, se tratar da Imaculada Conceição, vem o letreiro embaixo, TPI,
es Maria. Tota pulcra es Maria. Então, são obras não só de devoção, mas elas também são educativas. A gente está, nesse período, ainda de defesa do dogma da Imaculada, né? Então, é preciso que todas essas obras, a arte, ela tem esse objetivo não só de decorar, mas de catequizar e de evangelizar. Então, os frades também precisam, já que essas obras estão dentro da clausura, né, dentro do espaço reservado, cada vez mais ter a sua certeza, o seu compromisso com essa afirmativa, com essa defesa. Por favor, pode passar. Aqui a gente vê, então, um letreiro, Tota pulcra es Maria, e, novamente, pisando essa figura híbrida que é um monstro, né? Que é uma mistura de serpente com um dragão, que é uma figura mitológica. E embaixo está cheio de flores, né? Cada flores dessa, cada figurinha, cada representação desses elementos naturais tem um significado relacionado à Virgem Maria. E aí também essa obra, essa defesa, então, da hegemonia, da autoridade da Igreja Católica. Pode passar. Aqui alguns detalhes dessa obra, né? Então, a gente tem um manto. O que o manto simboliza? Simboliza a proteção e a dignidade. Maria foi protegida com o manto, né, por Deus e se tornou digna de ser a mãe do Salvador, a Theotokos. Maria, vestida com seu manto, simboliza a mulher recolhida para dentro de si e para junto de Deus. Representa a separação do mundo e de suas tentações, a renúncia aos instintos carnais e materiais. Nessa obra, ela está sem o véu, né, e os cabelos longos faz, então, esse significado de véu, né? Que significa o quê? O véu ou os cabelos longos. Significa conhecimento oculto ou revelado. Maria foi revestida, né, com um véu, né, que simboliza a sua separação das coisas do mundo, mas também representa a sua profunda atitude de intimidade com Deus. O véu também pode ser, né, significado de manto, sinal de proteção, sentido de tenda. Nesse sentido também, Maria foi a tenda que abrigou o Filho de Deus. E também como igreja, né? Quando tem algumas representações que Maria abre o seu véu ou a sua capa, né, o seu manto, e ali, então, abriga todos os fiéis. Isso é muito comum. A gente vai ver Nossa Senhora das Mercês, mas também a gente tem algumas pinturas em alguns conventos franciscanos aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, onde tem um pouco mais de acervo, a Virgem da Imaculada Conceição com seu manto aberto e os frades e as freiras protegidos debaixo dessa tenda, dessa morada. O crescente, né, da lua é o símbolo feminino que expressa poder e fertilidade, né, como a lua guarda em seu ventre os raios do sol, Maria guarda em seu seio a luz divina que é Cristo. Também é um elemento, um atributo, um símbolo da alegoria de outros deuses, né? Símbolo da fertilidade, da castidade, tudo isso está relacionado, então, com a Virgem Maria a partir dessa sua pureza. A túnica tem a sua origem nos romanos e nos gregos, né? Das suas vestes, né? E é a vestimenta que se aproxima da alma no seu simbolismo. A túnica pode ser símbolo de alva como pureza de coração. Por isso, geralmente, Maria está revestida de branco, né? Ela revela uma relação com o espírito, né? E São Porfírio de Gaza, lá no século IV, V, ele diz que o corpo é como uma túnica para a alma. Então, quando tendo a túnica também, ela sendo o corpo uma túnica para a alma, o corpo simboliza, então, essa alva, a pureza de coração da Virgem Maria. Os cabelos, na tradição bíblica,
os cabelos longos são o véu da mulher, o véu natural, né? Na Idade Média, os cabelos longos das mulheres era característico próprio das virgens. E no livro de Números, lá no capítulo 6, 5, faz uma referência às pessoas, né, que fazem voto de consagração a Deus. A cor do cabelo também tem uma representação. Não é muito... Aqui no Brasil, a gente vai encontrar algumas Nossas Senhoras loiras. Em Angra dos Reis, até que pertenceu ao convento franciscano, e no Nordeste também tem a Nossa Senhora com cabelo doirado, né? Pintado a ouro mesmo, né? E representa o quê? Associado à luz, né? Indicando que ela é a mulher iluminada por Deus. O globo é o símbolo da criação, do poder. O globo serve de escabelo para os pés de Maria, por isso que ela está apoiada no globo, né? E é um atributo também associado, junto com a coroa real e o globo, à sua majestade. Maria, né, está na majestade divina, né? Ela é rainha do céu e da terra. A coroa é o símbolo da soberania, junto aí com o globo, e é a sua participação no reino celestial, sobretudo quando tem a sua forma redonda, indicando então a perfeição e a totalidade. Maria participa da soberania divina por graça e misericórdia. Uma referência ao Salmo 103, versículo 4. Maria, ela permaneceu fiel a Deus durante toda a sua vida e por isso recebeu como recompensa a coroa da vida. E aí é uma referência ao livro do Apocalipse, né? A maçã, que costuma aparecer, e eu estou falando aqui da maçã porque apareceu, então, numa das obras, aquela escultura que está na igreja, a serpente segura na boca, então, a maçã, que é símbolo ambíguo, né? Tanto pode representar a vida como a morte. E a maçã vermelha é o antigo símbolo da fertilidade e do amor, mas também é o fruto do conhecimento do Jardim do Paraíso, né? Desde a Idade Média, a maçã foi escolhida como o fruto que simbolizava o pecado e a morte de Eva, pela sua desobediência em comer do fruto proibido. Na tradição celta, a maçã era considerada símbolo do conhecimento espiritual. A maçã na boca da serpente torna-se uma alusão à mulher, à primeira mulher, a Eva, né? É para enfatizar que Maria superou Eva em tudo. A rosa, né, como eu comentei, ou a peônia, de forma... a rosa em modo geral, mas a peônia, particularmente, por não ter o espinho, representa a Virgem Maria. Vocês podem observar, muitas vezes, o manto. Nessa escultura, quem for ao convento de Santo Antônio, na portaria, vai ver que o manto, todo ele é decorado com a peônia, com essa rosa. Ela tem 2 ou 3 tonalidades. As mãos, né, da Virgem Maria, mão postas, é o símbolo de poder e também pode ser sinal de soberania. As mãos postas sobre o peito são um gesto de oração. Na Idade Média, a oração com as mãos justapostas exprimia o recolhimento interior, o dever da atividade própria e a entrega de Deus. É isso que Maria fez. Então, os artistas, eles vão se apropriando desses elementos diversos, né, como foi já apresentado anteriormente, dentro dessa simbologia, mais todo o conteúdo simbólico que tudo isso se agrega, né? Então, nada acontece, a representação não está aí à toa, né? Ela tem todo esse significado. A partir do momento que a gente começa a entender esse significado, a gente, inclusive, consegue rezar melhor diante dessas pinturas, dessas esculturas, né? Então, o fiel, diante de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, não tende só a defender o dogma, né? Hoje não precisa mais esse discurso, mas como a gente nos coloca, qual o posicionamento do nosso corpo
para rezar, né? Também como nós nos vestimos, como nós nos portamos, como nós lemos os sinais, isso também nos ajude a rezar. E essa entrega de Deus, as mãos postas em vertical são sinal da graça de Deus sobre sua pessoa. É aquela inefável realidade, a onipotência suplicante, né, conforme São Bernardo de Claraval muitas vezes reafirmou, né? E Lucker, que é um alemão, ele diz que a fé que opera em Maria, de modo especial, leva a erguer as mãos em prece e súplica, sendo precisamente aí a ideia de união entre o céu e a terra pode ter forte participação. Muito interessante, né? E também algumas representações da Imaculada, ela pode estar com as mãos cruzadas sobre o peito. A gente pode fazer a leitura interpretando também o ventre, né? Maria é o sacrário de Deus, né? Ela indica que ela carrega no seu ventre o fruto bendito. As nuvens, tanto vai aparecer em pintura como em escultura, as nuvens pertencem ao céu, ocultam a morada da divindade e, ao mesmo tempo, simboliza a manifestação de Deus. São sinais de sua presença, a glória, né? A gente vai encontrar também em Êxodo e Reis algumas referências. E no juízo final também fala que o Filho de Deus aparecerá sentado sobre as nuvens, né? Nesse sentido, as nuvens que rodeiam e revestem Maria são sinais de que ela é protegida por Deus. Ela pertence ao céu. Maria está continuamente na presença de Deus, ela está sob a sua proteção. Os querubins ou os anjos ali representados, eles podem estão relacionados junto à proteção. Maria é toda cercada de Deus, ela é protegida, né? Então, esses querubins guarnecem a Virgem como expressando não só a sua beleza. Pode deixar fixado essa imagem aqui, né? Vocês estão vendo, então, o globo com esses querubins, a crescente, e também, do outro lado, a Virgem da Conceição segurando o lírio, que é o símbolo genérico da sua pureza, da sua castidade, né? Veja que ela está de manto vermelho, de sobretúnica, né, vermelha, e o vermelho está representando essa força divina, né, esse poder, essa alegoria. A sua túnica branca e o seu manto, então, como tenda azul, como celeste. As estrelas podem estar representando, sendo coroada. No caso da Virgem Maria, são 12 estrelas, segundo a confirmação do livro do Apocalipse, né? As estrelas são sinais portadores da luz, aludem à força que age na harmonia e no serviço de Deus. São também os símbolos da litania, da estrela do mar, a estrela da manhã, né? E o 12 quer significar a plenitude, a realização. Em Maria, a plenitude se realizou quando ela aceitou, então, o convite do anjo Gabriel. Nela, realizou o seu plano de salvar a humanidade. Maria é tanto a mulher plena de graça, por isso, ave cheia de graça, como a distribuidora da graça. E o número 12 na Bíblia é o número da eleição do povo de Deus e da igreja. Então, a gente também aqui pode, né, a partir dessa representação das 12 estrelas, pensar no paralelismo de Maria como igreja, né, de acordo com os santos padres. A árvore de Jessé, representando a genealogia de Jesus. A gente viu a representação aqui que o João trouxe, belíssima, como serviu muito, né, de inspiração. Infelizmente,
Aqui a gente tem pouca representação desse tipo de escultura. Eu sei que na Bahia tem muito mais. E São João Damasceno associou Maria como a terra do paraíso que produziu a verdadeira árvore da vida. Jesus Cristo, Maria, é a própria árvore da vida que, por força do Espírito Santo, tornou fecunda e fez produzir o melhor fruto para a humanidade. A sarça ardente é um outro símbolo que, na Sagrada Escritura, fala que ardia sem se consumir, simbolizando a presença de Deus, que se manifesta diante de Moisés, né? Na liturgia da Idade Média, simbolizava a pureza e a virgindade de Maria e a manifestação da sua presença abrasadora de Deus. Maria tornou-se mãe, permanecendo virgem, ou, em outras palavras, né, ela teria queimado sem ser consumida. A gente viu aí a cidade de Deus, ou simplesmente cidade santa, né? Para simbolizar também a castidade e a pureza de Maria. O jardim também está relacionado a isso, né? Por isso que, sobretudo nas pinturas, tem como fazer a representação da Virgem Maria num jardim fechado, que é o claustro, que é o símbolo da sua castidade, da sua pureza. O templo, ou a casa também, né? Que é um espaço delimitado pela sacralidade, o templo enquanto morada de Deus. Por isso, Maria também vai ter como representação um templo ou uma casa. A escada de Jacó, ou a escada do paraíso, simbolizando, então, a ascensão, a escada de Jacó. Maria conduz a humanidade para Cristo. Ela é a escada do paraíso. Ela tornou-se a escada da salvação, representando simbolicamente a ligação entre o céu e a terra, entre os seres humanos e Deus. A Arca da Aliança, ou a Arca, é comparada à arca porque carregou em seu seio o rebento de Jessé. Tanto no livro de Hebreus, fala do bastão de Araão, que está dentro da arca, e, no caso, esse bastão relacionado a Maria é o próprio Cristo, né? Maria é sinal da presença divina entre a humanidade, assim como o Senhor ordenou Moisés colocar a arca no testamento. Maria também, por ordem do mesmo Senhor, gerou o Salvador. Mais uns 2, 3 símbolos aqui, um pouquinho, falando da oliveira como atributo da Virgem, que está expresso na proteção de Deus. Através da saudação do anjo, o Senhor está contigo. A oliveira representa a paz, a reconciliação, a bênção de Deus, simboliza essa força, a bênção de Deus ao seu povo, conforme a narração após o dilúvio, né? Ainda simboliza a força espiritual, o conhecimento, a purificação, a fertilidade e a força vital. No livro do Eclesiástico, a sabedoria elogia a si mesmo, né? Cresci como a palmeira, né? Como plantação de rosa de Jericó. E Maria, então, se tem esse atributo. A palma ou palmeira, né? Como o justo crescerá como a palmeira. Maria é a palmeira e seu fruto é Jesus. Isso é uma tradição antiga dos santos padres, né? Na antiguidade, também, as folhas eram símbolos da vitória junto a Maria. Não só a palma, como também a palmeira em si. Porta do céu é um simbolismo muito amplo, porque se assemelha à passagem de um lugar para o outro, do profano para o sagrado, e Maria, ela conduz para o mistério, né? E, nesse sentido, a porta que Maria faz é conduzir ao mistério que é Cristo, através do qual o Salvador entrou no mundo. Refere-se também à porta fechada, também à sua maternidade e à sua virgindade e à sua isenção do pecado. O poço, a gente está vendo aí, nessa detalhe, aludindo também o Cântico dos Cânticos como fonte selada, indicativa da virgindade de Maria. O poço e a fonte também ou o poço e a fonte também pode estar relacionados com a fertilidade.
designando o seio feminino que dá a vida, né? Maria é o poço de água viva, e Cristo é essa fonte da vida, né? Então, toda essa simbologia mariana e da iconografia da Imaculada Conceição, ela está relacionada também à sua pessoa, mas sempre também associada a Cristo. A Torre de Davi, ou de marfim, como símbolo de poder de vigilância, né? As torres das igrejas, elas anunciam o templo, mas também representa Maria que anunciou Jesus para a humanidade. A referência também está no Cântico dos Cânticos, né? Em duas passagens, no capítulo 7, versículo 5, 4 e versículo 4, né? Já foi também citado aqui. E o vaso espiritual ou o vaso honorífico, né? Vocês vão encontrar às vezes nessa representação, né? Simboliza o vaso como obra de Deus, né? O corpo do ser humano é o vaso. E Maria, ela é comparada ao vaso por causa dessa sua nobreza, por carregar dentro de si o maior tesouro. Maria também é como símbolo de receber e de acolher, né? Ela foi comparada nesse sentido com o vaso, porque ela acolheu em si o Espírito de Deus. E o espelho da justiça, o espelho da perfeição, também o João já mostrou um belíssimo painel de azulejos, fazendo então essa inspiração bíblica, né? E falando então que é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus, né? Maria, então, essa representação, né, do espelho sem mancha, né, sem os pecados. A flor de lis, como está aqui, ou o lírio, que representa então a soberania, a felicidade, a candura e a pureza, né? Também, por causa das suas pétalas, elas representam, pode estar associada à flor de lótus e também a Santíssima Trindade, né? Quando tem 3 pétalas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, por fim, o sol, né? A alegoria do Cântico dos Cânticos e do livro do Apocalipse, Maria como esposa, né? E, então, tanto o sol como a lua, ela é eleita ou brilhante como o sol e bela como a lua. Tanto em pintura como em esculturas, a gente vai encontrar esses atributos de forma, às vezes, simples ou também personificadas, como é o caso dessa que a gente está vendo. Não sei se vocês conseguem bem visualizar, mas esse crescente da lua tem olhos e uma boca, então ele é personificado, né? Então Maria é essa mulher vestida de sol, sendo a figura então de Deus e da igreja. Por favor, Ale, pode passar um pouquinho. O último. Sois, né, toda bela, ó Virgem gloriosa, e não há mancha alguma em vós. São Bernardino de Sena foi um franciscano, e como o dogma da Imaculada, sobre a Imaculada Conceição, particularmente foram os franciscanos que construíram esse pensamento. Eu deixo a minha fala aqui e espero que a gente tenha conseguido um pouco, né, integrar esse ciclo que a gente está abordando para a melhor forma compreender, então, a Virgem Imaculada Conceição.